Jesus estava ensinando os seus seguidores a orar. Até agora, durante o decorrer desse culto, nós temos ouvido muito, irmã Francisca, das bênçãos que Deus tem para nós. As provações, as dificuldades, as tentações. Por outro lado, temos visto os meios que Deus nos deu para a gente escapar. E as grandes bênçãos que Deus tem prometido que vai chegar às nossas vidas, quando uma parte delas já chegou. Deus prometeu que enviaria, por exemplo, o Espírito Santo, irmã Tatiane, e Ele enviou, não enviou? Pastor, mas eu não estou vendo. Por que você acha que você está aqui? Por que você está aqui? Não é por causa do Espírito Santo que trouxe você aqui, que transformou a tua vida? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nessa noite, ocupando-se com qualquer outra coisa que fosse uma distração. Mas você preferiu deixar tudo para vir aqui ouvir a palavra de Deus e cantar louvores ao Senhor, e, enfim. Por quê? Espírito Santo trabalhando na sua vida, te conduzindo, te guiando. Por que você perseverou até aqui? Desde o dia que tu aceitou Jesus até hoje, são tantas coisas, que se você fosse descrever, daria um livro. Por que você está de pé? Porque o Espírito Santo nunca desistiu de você. Então, meus irmãos, são bênçãos que antecipadamente a gente já tem. Entende? E uma coisa eu digo para você, Ele nunca desiste de nós. Nunca, 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 nunca. Quando a gente erra, qual o papel do Espírito Santo quando a gente erra? Ele desiste de nós, fica chateado com a gente, dá as costas para nós quando a gente peca. Não é assim que acontece? Não. Se fosse assim, ai de mim, ai de você. Sabe aquela tristeza que você sente quando você erra? Aquela dor que transpassa a sua alma? É o Espírito te convencendo do pecado para que você se arrependa e deixe. Quando não há a operação do Espírito, a pessoa simplesmente erra e para ela foi a coisa mais natural do mundo. Não é difícil você topar com alguém que comete erros e diz assim, o que eu fiz demais? Só que no dia que ele recebeu o Espírito de Deus na vida, ele vai ver que, por pequeno que seja o erro, ele vai sentir no coração a necessidade, Deus me perdoe. Eu não quero que os meus erros me separem de ti. Espírito Santo operando na tua vida. Às vezes as pessoas acham que só tem o Espírito Santo quem pula, quem salta, quem fala mistério, quem profetiza. Não. Quem se arrepende dos seus pecados e deixa, é obra do Espírito de Deus na tua vida. Bem, mas a mensagem é dada pelo Espírito também, mas fala de outro assunto. Jesus ensina seus seguidores a orar. Por quê? Orar. Orar para nós é importante? O que eu acho interessante, sabe o que é? Aliás, interessante não, desinteressante, é que geralmente nos cultos de oração, poucos de nós comparecemos. Eu não estou aqui querendo julgar você, dizer que você é mais crente ou menos crente. Não, não é isso. Eu só queria que houvesse uma conscientização em nós do seguinte, gente, se você acha importante um culto de louvor a Deus, o culto de oração é fundamental para a gente. Aliás, uma vida de oração é fundamental para nós. Por quê? Porque quem disse isso foi Jesus. Jesus sabia, não sabia? De tudo que nós enfrentaríamos aqui embaixo. Orando, nós temos condições de vencer. Sem oração, olha só, levando em conta a fraqueza. Enquanto isso, irmãos, abre Lucas 18, verso 1. Lucas Evangelho, capítulo 18, versículo 1. Em seguida a gente encerra o culto por hoje. Glória a Deus. Levando em conta a fraqueza que pode nos acometer, Jesus
nos encoraja, nos estimula a orar sem desfalecer. Parar. Jesus estimula a gente a orar sempre. Nunca desfalecer de orar. Pastor, mas é porque faz 3 meses que eu oro e não recebi. Continue orando. Por quê, pastor? Porque não é só uma questão de receber, mas uma questão de relacionamento. Entende, irmã Ediana? Não é importante isso? Lucas 18 primeiro, diz o quê? Jesus fala uma parábola, não é, irmão Francisco? O que ele diz aí? Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever. Às vezes, quando amanhece o dia, eu pergunto para algum dos meus filhos: você já fez o dever de casa hoje? Qual é o dever de casa? Sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore sempre. Ore sempre. Ore sempre. Ore sempre. Mesmo quando ninguém está vendo você. Mesmo que alguém ache que você não é pessoa de oração, mas ore. É no secreto mesmo que Deus se agrada. Amém? Olha só que interessante. Lucas 18, verso 1. Jesus fala uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. No final dessa parábola, ele fala algo que me chamou a atenção esses dias. Aqui no versículo de número 8. Olha aí na tua Bíblia o versículo 8. Isso me chamou muito a atenção. Porque nós cristãos não conseguimos se não orar. Você está entendendo? Os irmãos estão entendendo? As senhoras estão entendendo? E nossos jovens estão entendendo? Nossos adolescentes estão entendendo? Ou você ora, meu irmão, minha irmã, ou você não vence. Não sou eu que estou julgando isso, irmã Darquinha, não sou eu que estou julgando isso. Entende? Não sou eu que estou aqui me colocando diante de vocês e dizendo assim: olha, eu oro, você ora. Não, eu estou citando o que Jesus disse. Ei, irmão Anaelson, quem é o dono da igreja? Quem? Jesus, não é Jesus? Ou irmã Sara, quem foi que fundou a igreja? Quem? Jesus, é? Ou irmã Lawane, quem é a cabeça da igreja? Não é Jesus? É Ele que está dando esse comando. Ele que é o dono, Ele que formou, Ele que é a cabeça, está dizendo assim para o corpo: mantenha contato comigo pela oração, senão morre. Presta atenção. Se a minha mão ou o meu braço perder o contato com o cérebro, o que vai acontecer com ele? Não vai secar? Não vai morrer? Então, se nós somos membro do corpo de Cristo, presta atenção, e nós perdermos o contato com Cristo, nós não morrem? Morre. Então, Jesus está dizendo para os cristãos: ore e nunca desfaleça. Ele está dizendo assim: olha, ore mesmo quando eu não estiver respondendo, continue orando. Mas por que ele está dizendo isso, irmão Joabson?
Por que ele está dizendo assim, ore mesmo quando não estiver respondendo? Porque ele está citando a parábola do juiz iníquo. O que o juiz iníquo fazia com a viúva? A viuvinha chegava e dizia, senhor juiz, resolve a minha causa, faz justiça. O que o juiz falava? Não resolvo. Eu não temo a Deus, eu não temo a homem, quem vai fazer eu resolver? Não quero resolver e pronto. A viúva voltava para casa. Só que no outro dia ela estava lá, ô senhor juiz, resolve a minha causa. Presta atenção. Qual era o privilégio que tinha uma viúva nesse tempo? Nenhum. As pessoas mais pobres da sociedade e menos vistas eram as viúvas. Por quê? Porque se o marido de uma mulher naquele tempo morresse, se ela não tivesse filhos adultos para trabalhar e manter a casa, ela ia viver como Lázaro, de migalha que cai da mesa de alguém. Então essas pessoas não tinham prestígio algum para chegar no juiz e todo balançando o ouro e dizer assim, resolve aí que eu te pago, juiz. Não. Terceiro dia ela estava lá, juiz, resolve minha causa? Ele não. Quarto dia, juiz, não. Juiz, não. Sexto dia, juiz, faz alguma coisa? Não faço. Até que ele disse, rapaz, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer a justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Se um juiz iníquo findou fazendo justiça para uma viúva, aí a Bíblia diz, e Deus, que é um juiz justo, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite ainda, que tardio, ou tardio para com eles. É verdade ou não é que muitas vezes Deus é tardio conosco? Acontece isso sim ou não? Ou não? Ou toda hora que você pede, pô, chegou. Oh, Jesus, os seus anjos são rápidos, já trouxe a benção. Não. Muitas vezes você ora e nada acontece. Por que Jesus está mandando orar? Mesmo sem resposta, irmã Tatiana. Por que você acha, irmã Joelma, que Jesus está mandando orar mesmo que ele não responda? O versículo 8 responde isso para nós. Porque existe algo, irmãos, irmã Eudetrudes, irmão Francisco Alexandre, mais importante para a tua vida do que o que você precisava receber. O versículo 8 diz isso, olha só. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, ponto. Quando, porém, aí surge um porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você sabia que se você parar de orar, você perde a fé? Eis a questão. Ou eu oro e você ora, meu irmão, minha irmã, nós não vai ter fé não. Mesmo sem receber a bênção que você estava pedindo, determinada, você precisa continuar orando para você continuar crendo e tendo esse relacionamento com Deus. Isso é extremamente necessário, mais necessário do que aquilo que eu estava pedindo. Com aquilo que eu estava pedindo, por exemplo, se é algo natural, humano, físico, ou pode morrer, ou o ladrão pode roubar. Agora a tua fé ninguém rouba. Pela tua fé tu vai seguir em frente e vai findar no céu. Então Jesus disse, ore nem que eu seja tardio, mas continue orando, porque porventura quando o Filho do Homem vier achará fé na terra, quer dizer, eu estou voltando e o que mais importa para vocês é estar de pé. Porque quando eu subi daqui para lá, meu irmão, os carros, as motos, as casas, as fazendas,
as coisas que a gente tanto pediu, tchau, tchau, ficou para trás. Agora vem coisas novas para a gente, coisas maravilhosas para a gente. Então é necessário perseverar na oração. Jesus fala da importância de persistir na oração, e para isso você encontra no capítulo 11 do mesmo Evangelho de Lucas dois momentos em que o Senhor está falando disso. Primeiro ele fala sobre a oração dominical, quando os discípulos estão pedindo a ele para ensinar eles a orar. Ele ensina a maneira de orar. Depois ele fala sobre o quê? Versículo 5, capítulo 11, verso 5. A parábola do amigo importuno. O amigo que está pedindo mesmo que o outro não corresponda. Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para te dar. E aí, o que o amigo fez? Voltou para cá desconfiado, triste, vou dormir o resto da noite, foi? Ele volta a bater de novo. Digo-vos que, versículo 8, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós. Quem está dizendo? É o pastor Cícero? Não. Quem está dizendo para nós? O Filho de Deus está dizendo assim para nós. Presta atenção, pelo amor de Jesus. Peçam e dar-se-vos-á. Busque, vocês vão achar. Batei, abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, abre-se-lhe-á. E ele acrescenta um ensinamento. Qual pai que, dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, o pai vai lá fora e diz: come esse tijolo, come essa pedra de paralelepípedo aí do calçamento? Qual pai que faz isso? Você já fez isso, irmão Francisco? Já fez isso com a irmã Sara? Já, irmã Sara, contigo? Não ficava um dente, né, irmã Sara? Misericórdia. Já fez isso com ela, irmã Diana? Ela pediu uma coisa, você vai lá fora, chupa essa pedra aí, Safira. Não tem como. Se você não tiver na hora, você trabalha, você luta. Está aqui, meu filho, está aqui, minha filha, se alimente. Ou então, qual pai que se lhe pedir peixe, o filho vai dar para ele o quê? Uma serpente. Ou se lhe pedir um ovo, eita Jesus, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. Eu queria que você prestasse atenção aqui, ó. Preste atenção aqui nesse texto agora. O que é que Jesus quer dar para ti, que é mais importante do que qualquer carro novo, moto nova, casa nova, fazenda nova, marido novo, mulher nova, enfim. Olha o que Deus quer dar para você. Isso te garante a vida eterna. O que Ele quer que a senhora peça, que vocês peçam? Que o senhor peça, que a senhora peça, que o jovem peça, que a jovem peça. Versículo 13. Pois se vós sendo maus, então falando ao meu coração. Sabe, o que veio sobre Jesus? Se você orar, o céu vai se abrir, você vai ser cheio do Espírito Santo, e você vai ser uma árvore frutífera no reino de Deus, para a glória de Deus. É isso que Ele quer nesta geração. O que a gente encontra mais? Olha o maior exemplo. Lucas 6, verso 12. Capítulo 6. Para a gente aqui, nós terminamos com esse versículo. E aconteceu que naqueles dias, quem subiu ao monte? Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Alguém já fez essa experiência na vida alguma vez? Passar a noite aos pés do Senhor? E no outro dia, como é que a gente amanhece?
Talvez que a carne queira ter um pouquinho de sono, uma coisa, mas o gozo do Espírito é extraordinário. Extraordinário. Tu passa a noite na Netflix, como é que tu amanhece no outro dia? Um sono, a fé na estaca zero, o sentimento da falta de relacionamento com Deus, morto, arrasado, destruído, fracassado. Mas uma noite na presença de Deus você não está perdendo um segundo sequer. É vida com a abundância. Jesus passa a noite em oração no monte, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Faz a maior escolha que ele já fez. Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Esses homens revolucionaram o mundo com a mensagem do Evangelho, cheia de poder do Espírito Santo. Escolhidos por Jesus de Nazaré, depois de uma noite inteira de oração. Quer vitória? Quer que dê certo lá no trabalho? Então ora pelo patrão, olha para a patroa, olha pelos companheiros, todo dia. Quer que dê certo o casamento? Está reclamando do marido? Põe o joelho no chão e ore sem dó. Tenha dó do seu joelho não, peça a Deus por ele todo dia. Está reclamando minha mulher, oh meu Deus, minha mulher. Joelho no chão pela esposa, joelho no chão pela família toda, enfim, pela igreja, pelos irmãos, pelos pastores, obreiros, cooperadores. Oremos pela nossa vizinhança, pela nossa cidade, pelo nosso país. Sempre levar causas a Deus em oração é o melhor. Amém? Essa é a nossa vitória na presença de Deus. Vamos agradecê-lo orando que Ele nos conceda o Espírito que nos leve a clamar: Abba, Pai. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse momento aqui nesta congregação. Obrigado por esse momento aqui, Senhor Deus, na Tua casa. Deus, te agradeço pela vida dos irmãos e irmãs que aqui chegaram. Peço que o Senhor segure nas mãos dos Teus filhos, das Tuas filhas, dos Teus servos, das Tuas servas. Peço que o Senhor abençoe a vida do nosso presbítero Francisco, sua esposa, sua família. Ajuda teus servos a vencerem. Ó Deus, irmãos que não puderam chegar até aqui nessa noite, teus servos nos sítios, vai abençoando as pessoas que estiveram assistindo esse culto através dessa transmissão, vai abençoando lá a família de cada um, vai abençoando, ó Deus querido, a nossa família, cada um, a família de cada um de nós, o trabalho, a semana, o restante da semana. Pai, dá livramento àqueles que estão entubados nos hospitais, vítimas da Covid. Ó Deus, restaura a saúde em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, desperta nosso coração a te buscar em oração constantemente, para que sejamos cheios do teu poder e da tua unção. Ajude-nos sempre em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, digamos amém.